Nós estamos numa série onde a gente está revisando o livro de Salmos, recordando ou revisitando alguns capítulos do livro de Salmos, e a gente está trazendo isso na leitura de que como os Salmos podem nos encher de esperança. Eugene Peterson, ele trabalha o conceito de que toda a Bíblia é Deus falando com a gente, é como princípios, valores, conteúdo de Deus para as nossas vidas, mas o livro de Salmos ele diz que é o contrário. É quando nós falamos com Deus. Então se você tem tido dificuldade de oração, uma prática boa é você pegar um livro de Salmos, escolher um Salmos e lê-lo como se fosse uma oração, porque ele é uma oração. Ele vai te ensinar a falar com Deus, a colocar o seu coração para fora. E hoje a gente vai fazer isso também em cima do Salmo 5, com a nossa mente voltada para o seguinte aspecto: encontrando esperança em tempos de desânimo. Que a gente tem vivido tempo de desânimo, isso é claro, né? Quando a gente começa a acreditar que as coisas estão melhorando, aí vem uma onda de novas informações, de novos conteúdos. A Santa Casa está com 100% dos leitos ocupados, com fila de espera. E aí você diz, quando é que isso vai passar? Aí está passando a proposta da vinda da vacina. Aí você olha para o Brasileirão, o São Paulo na expectativa de ser campeão. Cara, esse ano está uma desgraça em cima. O Palmeiras perigando ser campeão da Libertadores, você fala, cara, só tem desgraça esse ano, não tem nada, onde você olha e você fala, cara, coisa boa, esse ano veio para destruir. A minha expectativa e esperança, certeza, é de que o Palmeiras vai para a final com o Boca. Esse ano eu sou Palmeiras até morrer, e verei o meu Palmeiras perdendo do Boca com o gol do Carlito Tevez. Vai ser uma desgraça para nós palmeirenses, uma desgraça, mas isso a gente está olhando num ano onde a gente não tem esperança. Para onde você está olhando, tudo parece que não tem aí uma solução. O pessoal está falando que vai continuar esse ano todo do jeito que a gente vai. Cara, onde é que eu vou tirar a esperança? Da onde é para essas situações? O Salmo 5 ele nos ensina a respeito disso, como é que nós podemos encontrar esperança em tempos de desânimo. Então eu queria ler com vocês e que a gente conversasse em cima dele. E eu vou ler o Salmo inteiro e eu gostaria que você ouvisse, que você pudesse acompanhá-lo. Vai estar projetado aí, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Salmo 5, e ele começa dizendo: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar, os arrogantes não são aceitos na Tua presença, odeias todos os que praticam o mal, destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável, suas mentes só tramam destruição, suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção, em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo, Gostoso de ler para esse texto, e ele começa trazendo algumas considerações iniciais, um apelo inicial. Ele diz, olha, para a gente olhar esse texto, a gente tem que entender logo como o salmista, ele está apresentando esse cântico, porque o salmo era um cântico e a nação de Israel cantava. E como é que eles cantavam? Como era essa oração cantada? Como a gente já cantou um monte. Ele começa trazendo as seguintes considerações, 3. Do verso 1 ao verso 3 ele diz: escuta, Senhor, as minhas palavras,
considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Vindo do verso 3 para o verso 1, de trás para frente, ele começa falando de um apelo matinal. Ele diz: de manhã o Senhor ouve a minha oração, o meu clamor, e de manhã eu apresento a minha oração e aguardo como esperança. 2 vezes nesse último verso, ele apresenta o período da manhã. É interessante que, se a gente for pensar de forma romântica, de manhã é quando as trevas dão lugar à luz. Agora, eu gosto de pensar nisso, porque quando você lê o Salmo 1, diz que bem-aventurado é aquele que tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E aqui ele traz, amplificando um pouco mais, dizendo que o Senhor ouve a minha oração logo de manhã. Então dá a entender que este salmista, quando ele está fazendo as considerações dele, ele passa o dia inteiro com o Senhor. E de manhã, parece que ele apresenta a agenda do dia. É quando ele traz o conteúdo daquilo que lhe vai acontecer durante o dia. Olha, de manhã o Senhor ouve o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. O que é que nós fazemos logo quando nós acordamos? Se nós estamos de toda forma entendendo que hoje a nossa vida ela é regida por Deus, significa que de manhã eu deveria centralizar esse meu relacionamento com Deus, que é, antes de mais nada, o meu condutor, aquele que reina e que lidera a minha vida como um todo. Interessante que muita gente, e eu também gosto de orar à noite. Muita gente gosta de meditar à noite. Tem muita gente que gosta de medeitar à noite. Abre a Bíblia e medita na palavra, vai acordar com ela grudada no dia seguinte, com todas as marcas escritas e impressas nele. Mas o conceito é de que, puxa vida, se eu estou centrado em Deus, se eu o tenho como Deus, e por tê-lo como meu Deus, significa que Ele é necessário, eu preciso dEle. Porque uma das marcas de ter Deus como Deus é que Ele é necessário. Tem aquela pessoa que tem Deus o dinheiro é necessário para ele. Tem aquela pessoa que tem como Deus o seu condicionamento físico, isso é necessário. Ele já acorda pensando nisso. Se Deus é o meu Deus, eu já acordo pensando nele. Então de manhã o Senhor ouve o meu clamor. De manhã eu estou apresentando as minhas orações. É logo cedo que eu já estou me conectando com o Senhor. Porque muitos dizem, olha, assim que eu acordo, André, eu coloco o meu óculos, porque senão eu nada enxergo. E a partir daí o que é que você faz? Eu vou ver as redes sociais. Puxa vida, prioriza Deus. De manhã eu vou priorizar Deus. A segunda coisa é que pela manhã ele também apresenta o desânimo dele. E o desânimo pode ter várias consequências. O desânimo pode ser por circunstâncias, por situação, por contratempos, ou pode ser também por pessoas. Tem pessoas que têm me causado desânimo, tem pessoas que têm me causado mal e por causa disso também tenho andado desanimado. No caso do salmista, a relação dele era com pessoas, mas ele apresenta de forma intensa. Ele diz: escuta as minhas palavras, atenta para o meu grito de socorro, ouve, Senhor, o meu clamor. Ele usa uma técnica aqui chamada paralelismo sinônimo, onde o versículo seguinte, ele intensifica o que tinha acabado de dizer. Então ele vem, escuta as minhas palavras. Aí ele amplifica um pouco mais, atenta para o meu grito de socorro. Então não eram só palavras, era um grito de socorro. E depois ele termina dizendo, ouve, Senhor, o meu clamor. Quer dizer, não é só um grito de socorro, mas eu estou colocando como um clamor mesmo, aquela insistente grito de socorro na tua presença, na expectativa de que o Senhor vai me ouvir. E ele vem apresentando todo esse conteúdo, aonde ele não aguenta mais, ele está com vontade de jogar a toalha, de descer do carro e deixar o carro embora, porque ele não consegue mais enxergar nas condições, nas situações, nos relacionamentos dele, algo que ele possa dizer, puxa, estou bacana, estou bem. Não, está
tudo muito ruim, onde cada pensamento reafirma a linha anterior com uma intensidade maior de um desânimo que ele tem apresentado. A terceira consideração inicial é que também ela é antecipada. Além de matinal, o desânimo ela é antecipada. De manhã ouves, e olha que coisa legal, eu aguardo com esperança. Olha como o Salmo nos enche de esperança, ele mesmo diz, ele nos ensina a viver de esperança. Olha, de manhã eu estou buscando o Senhor como o primeiro movimento da minha vida. E eu não estou sendo aquela espiritualidade piegas de que eu chego diante do Senhor dizendo: Senhor, que coisa maravilhosa, que dia lindo, que dia gostoso, obrigado, porque a gente pode e deve fazer isso, mas a oração também é quando eu externo o meu interior para o próprio Deus e eu coloco o meu coração diante de Deus, e como oração ele traz a luta dele dizendo: eu tenho sido perseguido, sofrido, apanhado dessa forma toda, só que ele tem uma expectativa diferente. Eu estou apresentando isso para o Senhor agora, na expectativa daquilo que o Senhor vai fazer. Eu estou antecipando o meu louvor, porque eu estou dizendo para o Senhor que de manhã o Senhor ouve e eu aguardo com esperança. Davi sabia com quem estava falando. No Salmo 1, ele coloca que essa meditação dele é de dia e de noite, e aqui ele vem dizendo que logo pela manhã ele antecipa a agenda dele diante de Deus. Já parou para pensar que coisa prática, que coisa interessante? Se você pegasse as tuas tarefas do dia e antes mesmo de realizá-las, você as colocasse diante de Deus. E você dissesse: Senhor, eu tenho 9 horas a reunião com o Valtemir, e a gente vai conversar. Eu não sei nem por que ele está vindo conversar comigo, o Senhor sabe. Mas abençoe esse tempo, que seja um tempo bacana, que quando ele saísse daqui, tanto ele como eu, nós pudéssemos ver a glória do Senhor. Senhor, eu tenho uma reunião mais tarde, eu tenho um encontro com fulano, eu tenho uma situação para resolver, mas eu estou pegando a minha agenda e de forma antecipada eu estou colocando diante de Deus para que Deus entre na minha agenda, para que seja Ele o condutor do meu dia. E para que eu possa desfrutar dessa aventura que é viver com Deus, e no término do dia, quando eu for orar à noite, eu vou olhar todo o movimento de Deus, na onde Ele agiu e reagiu diante de toda aquela agenda que eu coloquei para Ele, e as coisas a mais que foram promovidas por Ele no meu dia. Então essa consideração inicial, ela é importantíssima. Eu abro o meu dia demonstrando o meu coração, no caso do salmista era o desânimo, na expectativa e me enchendo de esperança que não tem a ver com as circunstâncias, mas tem a ver com o próprio Deus. A minha alegria está no Senhor. E é interessante, porque o próximo movimento dele é de recordar. Então como é que ele orava? Ele orava abrindo, dizendo: olha, eu estou com alguns problemas e logo de manhã eu estou fazendo isso. E assim que ele apresentava essas coisas a Deus, ele recordava. O que é que ele recordava? Veja o que os próximos 3 versículos acrescentavam. Os atributos de Deus. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar, os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias todos os que praticam o mal, destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Detesta. Interessante que ele chega diante de Deus dizendo: quem é este Deus? Eu apresentei a Deus quem eu sou e como eu estou. Entretanto, eu também preciso recordar quem é este Deus. E aí ele vem de forma bem clara dizendo: olha, o Senhor não tem prazer na injustiça, o Senhor não habita com o mal, o Senhor não aceita os arrogantes, o Senhor odeia os que praticam o mal, o Senhor destrói os mentirosos, o Senhor detesta os assassinos, enfim, o Senhor tem um monte, e tem mais um, né? Detesta os traiçoeiros, ou seja, o Senhor é este. Eu estou apresentando a minha causa na expectativa daquilo que Ele vai fazer, mas eu não estou apresentando a um Deus qualquer. Eu estou trazendo aqui à memória quem este Deus é. Por que é que Davi revê estas coisas? Por que é que ele traz à memória quem Deus é? Porque é terapêutico rever os atributos de Deus, para lembrar que Ele sempre é bom.
Deus sempre é bom. Eu preciso recordar quem Deus é, porque Deus sempre é bom. Mesmo no meio das maiores desgraças, a gente consegue enxergar da graça de Deus, do movimento de Deus em prol da gente, em prol dos nossos sofrimentos. Gosto de pensar sempre dessa questão do fato dele recordar. Quando a gente diz recorde os atributos de Deus, a maior parte de nós lembramos do texto de Jeremias 3:21. Quero trazer à memória tudo quanto pode me dar esperança. Eu gosto desse movimento. Nos primeiros 17 versículos do capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, ele apresenta uma lista de sofrimento e frustrações, e como resultado disso tudo, ele apresenta no verso 18 e 19, o tamanho do desânimo que ele vem enfrentando. Ele diz: por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Que coração externado, né? Quer dizer, como é que parece que é heresia dizer isso? Como é que você pode dizer que tudo aquilo que você esperava do Senhor já não tem mais valor, não tem mais esperança nenhuma? E ele continua acrescentando, dizendo: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Ele descreveu uma situação de sofrimento absurda nos 17 primeiros versículos. Depois ele externa o coração dele de forma absurda, explicando de fato aonde ele estava sedimentado. Só que ele faz uma pausa, e é interessante como ele utiliza uma conjunção coordenativa adversativa, que é utilizada para expressar um contraponto, para expressar um contraste. Olha, eu estou fazendo e vivendo, a minha alma está dessa forma. Aí ele diz: entretanto, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Olha, tem toda essa característica. Todavia, eu lembro-me também do que me pode dar esperança. E a partir daí, ele não traz a memória, na verdade ele não lembra mais o que ele estava sofrendo, mas ele traz à memória quem Deus é e o que ele tinha sido, o que ele tinha feito. A minha porção, diz ele, é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Como é que nós podemos adquirir esperança? Não tem a ver numa vacina, não tem a ver com uma mudança de... A nossa esperança é posta em cima de uma pessoa, o Deus que nós acreditamos. A nossa esperança não é colocada em cima de circunstâncias modificadas, ou situações transformadas, ou relacionamentos renovados. A nossa esperança é colocada em cima de um Deus verdadeiro. Ele diz: porém, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Eu não vou pôr mais os meus olhos naquilo que eu estou enxergando, eu não vou pôr mais os meus olhos no que aquilo que eu estou enxergando está refletindo dentro de mim. Eu vou enxergar aquilo que eu não enxergo. Eu vou enxergar, a minha porção é o Senhor, e é Ele que é a minha esperança. Portanto, nós não devemos adquirir ou crer que nós renovaremos as esperanças quando a vacinação começar, ou o emprego aparecer, ou o diagnóstico mudar. A minha esperança está numa pessoa, mesmo como Abacuque disse, que tudo isso continue da mesma forma, ou intensifique para pior, ainda assim eu exultarei e me alegrarei numa pessoa, no Deus da minha salvação. É nele, o Senhor, e Jeremias continua dizendo: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Quando a nossa esperança se centraliza numa pessoa, no próprio Deus, não importam mais as circunstâncias, porque eu espero tranquilo no Senhor. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. Ou seja, eu posso esperar. Esperança tem a ver com a espera, com a dimensão tempo. Eu posso esperar, sabendo que mais cedo ou mais tarde, e mesmo que seja muito mais tarde, ainda assim eu posso esperar, porque eu sei que Ele não falha, eu sei em quem eu confio. Vou ilustrar com uma experiência que eu vivi recentemente, em relação a quem
a gente confia. Eu não vou citar os nomes para não constranger. Mas a gente estava andando de bicicleta, tenho andado com o Lucas, e a gente foi fazer um passeio grande, uma volta grande. E o Sandro tem sido o nosso GPS. O Sandro conhece todas as trilhas, sabe o que é melhor, o melhor caminho, uma série de coisas, e tem sido gostoso. Hoje eu estou sem perna, então ele me fez andar 60 quilômetros, eu disse, eu não consigo subir no púlpito e a culpa é sua, você me parece algo vindo daquele lugar. Teve um dia que o Sandro não foi, eu não vou dizer o nome dele, porque ele é casado com a Gabi Monteiro, e pode constranger a Gabi se eu falar quem é a pessoa. A gente saiu daqui, a gente chegou no parque da cidade, de Jundiaí, e ele virou e falou assim, aqui a gente está em casa, eu conheço tudo daqui. Está vendo aquela árvore ali? Minha mãe me pariu ali debaixo. Eu conheço tudo dessa área, tudo dessa área. Aí a gente ficou tranquilo. Beleza. 18 quilômetros a mais. Se perdeu. Não sabia onde estava. O celular dele sem bateria e uma série de outras coisas. Já o Sandro ontem nos levou, a gente não teve uma hora, um momento de titubear. E a segurança era tão grande, o Renan estava comigo, tinha alguns outros com a gente, que a gente nem pergunta, o Sandro, vem por aqui, por algum caminho tranquilo, a gente faz... Eu tenho entendido que em quem a gente deposita a nossa confiança, a gente colhe o resultado. Verdade ou mentira? Se a gente deposita, e quem tiver aí, eu sei que são amigos do Lucas, se quiser replicar para o Lucas, pode falar à vontade. Mas o que a gente tem entendido, e o Lucas se tornou um meme no nosso grupo, ele não pode abrir a boca que a gente não acredita. Então, ele abre a boca, a gente ainda desconsidera. Verdade ou mentira? Ontem ele chegou com a garrafinha dele, era uma garrafa de PET de 1 litro de água. Lucas, até isso você não presta, cara. Mas em quem você deposita a sua confiança, você vai colher o resultado final. E o que o salmista está dizendo é, olha, eu estou vivendo uma situação catastrófica. É de muito sofrimento, está gerando muito desânimo. Mas não é nisso aqui que eu vou pôr a minha confiança. A minha confiança eu vou pôr nessa pessoa. Neste Deus. É um Deus que não tem prazer na injustiça, não habita com o mal, não aceita os arrogantes, odeia os que praticam o mal, destrói o mentiroso, detesta o assassino, detesta o traiçoeiro. É neste Deus que eu vou depositar a minha confiança. É nessa pessoa. Por isso a gente aprende como é que nós podemos agir a partir daí. O primeiro movimento, nos versículos 7 e 8, e eu quero fazer 4 considerações, ele diz, eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduz-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Primeiro, um contraste. Ele apresenta dizendo, olha, as pessoas são assim, aqueles caras têm feito assim, mas eu, porém, eu não vou fazer assim. Eu estou tomando uma decisão. Eu quero fazer algo diferente. É o contraste. Eu não vou ser parecido ou me assemelhar àqueles. Eu vou ser dessa forma. E essa é uma das grandes marcas do cristianismo. O cristianismo ele é caracterizado por um contraste. Porque nós estamos num mundo que está entrando em colapso, e o Patrick tem falado bastante isso comigo, que o Stephen Kirchner, nas aulas que ele tem feito nos Servos de Cristo, diz, olha, o nosso mundo está num colapso. E é verdade. O mundo está num colapso. Eu não vou seguir o mundo. A minha função é ser sal e luz. É ser contraste. É ser contraste. O cristão tem que ser aquele com maior esperança possível, mesmo no meio de todas as desgraças que estamos enfrentando. Nós não estamos, inclusive, isentos dessa desgraça toda. Sueli Cardoso perdeu a sua mãe ontem para o Covid. Quer dizer, gente, a gente está vivendo situações de dureza, difícil. Mas ainda assim,
eu vou continuar cheio de esperança, porque não é nessas circunstâncias que nós estamos estabelecendo a nossa fé. A nossa firmeza é em cima de uma pessoa. Então, eu gosto quando ele diz, eu porém, apesar do desânimo, Davi está decidido. E ele diz, eu entrarei em tua casa, eu me inclinarei para o teu santo templo, eu serei assim. Presta uma atenção. Significa que eu e você, a gente não tem que trazer para nós uma expectativa de que nós vamos estar caminhando um dia e Deus vai derrubar sobre nós um pacote completo de espiritualidade e aquilo que eu tinha eu já não tenho mais e aquilo que eu era eu não sou mais. Então, muitas vezes nós estamos nessa expectativa de que a gente está caminhando e opa, agora eu sou espiritual. Agora eu sou um poder. Tudo se fez novo e as coisas antigas ficaram para trás. Agora sim. O fato é que o cristianismo, ele me capacita e permite a deixar as coisas velhas. Antes eu estava amarrado nisso, antes eu estava preso a isso, antes o pecado dominava o meu corpo mortal. Mas a partir da minha salvação, eu estou livre, verdadeiramente livre, mas é um processo. Aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo. Portanto, o que eu e você precisamos fazer é desenvolver a nossa salvação. É responsabilidade nossa. O desenvolvimento da salvação não é um pacote que eu vou estar, agora sim não. É algo que eu vou aplicando. Tornando-me disciplinado nisso. Buscando as coisas do alto. Colocando o meu coração centrado em Deus. Fazendo as escolhas por causa de Deus. Ou pela causa de Deus. Ele diz, porém, eu quero contrastar com tudo isso. Porém, eu quero decidir em relação por isso. Eu entrarei na tua casa, eu me inclinarei para o teu santo templo. Eu já não vou mais me inclinar para aquela situação, para aquela direção, ou para essas coisas. Eu vou me inclinar agora para o Deus que eu entendi, que é onde eu tenho que colocar toda a minha esperança. E os meus olhos daqui para frente, eles enxergarão este Deus, mesmo que essas circunstâncias estejam gritando à minha frente. Eu vou contrastar. E a segunda coisa é uma oportunidade. O texto diz, conduz-me, Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Davi não queria usar dos mesmos artifícios dos seus inimigos. A proposta dele era de ser diferente. Eu vou me inclinar para ser diferente. Conduz-me, Senhor, na tua justiça. Eu não quero caminhar como a minha justiça exige, de querer ver e matar e destruir. Não, Senhor, conduz-me na tua justiça. Eu não quero usar dos mesmos subterfúgios que os meus inimigos usam. Pelo contrário, eu quero ser diferente. Então ele pede uma oportunidade. Me ajuda a ser assim. Quando nós estamos desanimados, naturalmente nós pedimos por alívio. Naturalmente nós estamos pedindo para Deus tirar isso de nós. Naturalmente nós estamos pedindo para Deus nos excluir. O que a gente esquece é que numa situação de sofrimento, de perseguição, de luta, de aflição, nos é dada uma baita oportunidade para crescer. Na verdade, são essas aflições que nos tornam maduros diante do Senhor. Tiago 1, ele é muito claro sobre isso. Tende por motivo de toda alegria o passar por provações. Porque por intermédio da perseverança que vai ter ação completa, a provação vai trazer para você maturidade, íntegro, perfeito e não faltando coisa alguma. Então a luta é uma oportunidade. Senhor, conduz-me, Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos e aplane o teu caminho diante de mim. Me deixa passar por esse terreno de forma a brilhar quem o Senhor é. Me deixa passar por essa trilha demonstrando quem o Senhor é, apresentando quem o Senhor é, evidenciando quem o Senhor é, porque eu já não confio mais nisso aqui, mas eu confio numa pessoa, no Senhor Jesus Cristo, no meu Deus.
Mais duas considerações nos versos 9 e 10. Nos lábios dele não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruições, suas gargantas são como um túmulo aberto, com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Primeiro, avalie os seus inimigos. A gente está caminhando com pessoas e essas pessoas muitas vezes estão fazendo muito mal para nós e a gente tem que avaliar. Às vezes os desânimos é por conta de circunstâncias, situações. A gente foi contaminado pelo Covid, a gente perdeu o emprego, a gente bateu um carro, o carro quebrou, seja lá o que for, o pneu furou. Às vezes acontece isso. Mas tem vezes que tem a ver exatamente, não por circunstâncias e situações, mas por causa de pessoas. Eu não vejo a pessoa crescendo, eu estou sofrendo pela imaturidade da pessoa, ao mesmo tempo a pessoa pode estar fazendo o mal contra mim, eu estou nessa circunstância, eu vou avaliar os meus relacionamentos, os meus inimigos. Uma das coisas que eu e você precisamos entender é que ninguém vive o cristianismo sozinho. Às vezes eu me atento tanto com quem eu estou lutando, que eu esqueço de me atentar com quem luta por mim. E eu deveria me aproximar muito mais daquele que luta por mim, do que ficar tentando lutar contra aquele que luta contra mim. Eu vou deixar essas circunstâncias nas mãos de Deus e eu vou mais uma vez me colocar diante de Deus. E aqui eu abro um parênteses dizendo o seguinte: eu e você, nós não enfrentamos a vida sozinhos. Coloca isso na sua cabeça. O cristianismo, ele não foi criado por Deus para que nós possamos vivê-lo sozinhos. Na verdade, qualquer pessoa que tenta viver o cristianismo sozinho cai por terra. O cristianismo é feito em grupo. O cristianismo é para ser vivido em parceria. É quando eu paro de lutar contra essas pessoas e eu me associo a outras pessoas e àqueles que estão buscando o mesmo Deus que eu busco, para com eles poder repartir a minha dor e ajudar desta forma a enfrentar toda a situação de forma íntegra e crescendo diante de Deus. Conheço muita gente que tem muita dificuldade, num orgulho absurdo de poder externar as suas próprias lutas, de poder expressar quem é ou o que acontece no seu coração, de dizer das suas próprias dificuldades, de falar daquelas suas próprias dores. Tem pessoas que mascaram a vida numa espiritualidade piegas que não funciona, como se fossem reis. Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico de câncer, há 2 anos e pouco atrás, eu no grupo da minha família, conversando com os meus irmãos e minha mãe, disse: olha gente, eu recebi o diagnóstico, estou com câncer de próstata, vou ter que passar por uma operação, assim por diante. Meu irmão mais velho virou para mim e falou assim: Odé, nós estamos caminhando juntos e não pense que você é um super-herói, não se finja de herói, agora é hora de você deixar ser carregado nesse momento todo. Eu falei: cara, isso é verdade. É verdade, eu agora preciso de apoio, eu preciso de ajuda, eu preciso olhar para este Deus e entender que este Deus é que está comigo, mas eu vou precisar desse apoio por pessoas, eu não vou ficar olhando para a situação negativa, porque pode ser até que eu apanhe, eu perca e eu seja derrotado por ela. Mas no cristianismo, mesmo sendo derrotado por ela, a Bíblia nos ensina que há algo muito maior e que até a própria morte é vitória. Significa que eu não vou passar por isso sozinho. Não quer dizer que na minha morte eu vou carregar algumas pessoas comigo. Mas quer dizer que até na minha própria morte eu posso passar com pessoas, me sustentando e me dando toda a garantia de que aquele Deus que tem me feito enfrentar todos esses tipos de problema continua comigo, mesmo no meio de toda luta que eu enfrento. Eu gosto muito de falar que a gente canta, né? Rompendo em fé. Rompendo em fé eu vou, e se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Isso é romper em fé? Romper em fé significa que a gente vai ter sucessos e subsucessos nessa vida? O rompendo em fé significa que se o mar não se abrir e ele não me fizer andar sobre as águas, eu sei que mesmo morrendo afogado, eu sei para onde eu vou. Isso é romper em fé. Porque nem a morte se torna algo inimigo meu. Ela, na verdade,
já foi vencida pelo próprio Cristo quando ele saiu daquela sepultura. Então eu posso romper em fé. Eu posso romper em fé. Então quem é que eu tenho me associado? E a última coisa é entregue para Deus. Entregue para Deus. O texto fala o tempo todo de como o salmista está pegando seus problemas e colocando diante de Deus. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto, como com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, Deus. O trabalho é do Senhor. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa do Senhor. Depois se rebelaram contra ti. O movimento não é meu, é do Senhor. Eu estou entregando ao Senhor. O movimento é pegar o meu problema, entregar ao Senhor e confiar nele, e tudo mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Eu tenho que pegar e entregar o meu caminho ao Senhor. Entregar, muitas vezes a gente quer entregar, é como se pegasse uma televisão e dissesse, olha, a televisão é sua, mas o controle remoto é meu. Eu coloco no canal onde eu quero. Eu vim para cá hoje e o Tassiano chegou para mim e falou assim, a gente está gravando, filmando, e eu queria que você ficasse parado, sem se mexer muito, porque é mais difícil a gravação. E eu, com todo o amor e carinho, eu respondi para ele, falei assim, eu não vou obedecer. Você não manda em mim. Eu faço o que eu bem quero, como eu quero e quando eu quero. O que é que o Tassiano fez? Ele pegou a Dani, explicou para a Dani, e veio a Dani e o Tassiano para mim. Na hora que os dois chegaram, a Dani falou assim, André, eu falei, mas eu disse para o Tassiano que eu vou ficar parado. Eu falava para ela, eu não vou me mexer. Isso é confiar. É dizer, cara, é você quem vai mandar. É você quem vai definir. É você quem vai... Eu estou entregando. Eu não vou carregar mais esse problema para mim. Ele está entregue. Não quer dizer que as minhas emoções não se tornem em alguns momentos reféns, mas ela está entregue. Eu estou entregando para o Senhor. Eu estou entregando e eu estou confiando. Significa que eu não vou coordenar o resultado, porque eu estou confiando. Eu não vou administrar o resultado, nem me preocupar com o resultado. Eu estou confiando. E tudo mais ele fará. Então eu tenho que entregar. E eu tenho que confiar. São 3 passos. E ele vai fazer. Continua ficando na mão de Deus. Portanto, o texto termina nos incentivando a esperar. A esperança tem a ver com a espera. Não existe esperança sem a dimensão tempo, gente. Presta atenção. O apressar as coisas não é esperança. É ansiedade. O esperar é saber que vai acontecer no momento certo de Deus. Por isso eu tenho esperança. Vai acontecer no momento certo de Deus. E o texto traz 2 considerações finais. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo e o teu favor o protege como um escudo. Você percebe o movimento de como ele tira o peso daquela oração dura, doída? Que o Senhor seja o cara que vai tratar dessas pessoas todas. Ou seja, eles estão ferrados. Mas ele para com tudo isso e diz, eu vou olhar para Deus. Alegrem-se, porém. Aí tira todo aquele peso. Alegrem-se, porém, no próprio Deus e não numa circunstância transformada. No próprio Deus e não numa circunstância tratada. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção, em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Por isso, o primeiro movimento é seja diferente, seja diferente. Aproveita toda essa situação para ser diferente.
O ser diferente não é uma opção de que não vai olhar para aquela circunstância somente, ser o contraste. Mas o ser diferente é que vai olhar e dizer: a minha alegria está aqui. A minha proteção está aqui. O meu escudo está aqui. É aqui que eu vou fincar raízes. Os meus olhos vão olhar para este Deus. Eu vou ter alegria neste Deus. Portanto, o conhecer este Deus diariamente, se envolver com este Deus diariamente é essencial, é fundamental. Eu vou ser diferente ao mesmo tempo, porque Deus é diferente. Deus, Ele é aonde eu encontro refúgio. No meio de todas as injustiças do mundo, é neste Deus que eu encontro refúgio. Refúgio significa que é o lugar de seguro. O lugar onde eu não vou ser atacado. Lembra quando a gente brincava de pega-pega, que tinha o Pix? Não sei quantos brincaram disso. O Pix podia ser uma árvore. Você encostava o dedo na árvore, aqui você não me pega. Aí você tirava o dedo, aí o sujeito... Lembra disso? Aquela maturidade da criança, da gente, de brincadeira, de ficar levantando isso. Aqui ninguém me pega. Então eu vou fazer de Deus o meu Pix. É o lugar de refúgio. Aqui ninguém me pega. Mesmo que estejam batendo em mim, ninguém me pega. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele vai guardar o meu tesouro. Eu sei. Ele estende sobre nós a proteção. Ele é o motivo da onde eu encontro a fonte da minha exultação. O Senhor é quem abençoa. E Ele me protege como um escudo. O escudo é, quando estão me atacando, é Ele que me protege. Que Deus incrível. Que lugar gostoso no meio de toda essa pandemia da gente encontrar um refúgio. Um lugar onde a gente vai encontrar exultação, alegria ao extremo. Um lugar onde a gente vai encontrar proteção. Esse Deus, Ele é Deus diferente. Porque Ele nos abençoa apesar das circunstâncias. Ele nos abençoa apesar das situações. Ele nos abençoa apesar das pessoas. Ele continua sendo o Deus Criador de todas as coisas e faz com que todas as circunstâncias estejam em suas mãos. E mesmo no meio de todas as desgraças, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Somente esse Deus tem capacidade de fazer tudo isso. Portanto, Ele é o meu escudo. Ele é a minha proteção. Ele é o meu lugar de refúgio. E é nele que eu vou exultar. É nele que eu vou comemorar. É nele que eu vou encontrar alegria. Seja diferente, porque Deus é diferente. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado porque a gente pode pensar em quem este Deus é. Lembrando das músicas que nós já cantamos hoje, onde nós podemos te agradecer por causa do maravilhoso amor. Nos tornamos bem-aventurados por causa do Senhor. O Senhor que é dono de um nome tão lindo, tão lindo. Lembramos de quem o Senhor é. Lembramos de daquilo que o Senhor tem feito. Nos apegamos no Senhor. Nos refugiamos no Senhor. Nos escondemos no Senhor. Somos protegidos pelo Senhor. Mas também exultamos no Senhor. Obrigado pelo exemplo de Davi nesse salmo. Agradecemos plenamente e de coração tudo o que o Senhor tem feito. E é em nome de Jesus que nós oramos agora. Amém.